Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres no Triatlon. Esse podcast nasceu para dar voz, visibilidade e força às mulheres que se movimentam nesse esporte desafiador e apaixonante. Aqui a gente conversa com atletas amadoras e profissionais que compartilham suas histórias reais, feitas de conquistas, dúvidas, superações e muito amor pelo triatlon. E no episódio de hoje, quem senta para esse papo com a gente é a maravilhosa Beatriz Marcucci. Seja muito bem-vinda, Bia, aqui no podcast Mulheres no Triatlon. Eu fiquei muito feliz que você topou participar. Eu gostei muito de acompanhar assim, essa trajetória, primeiro lá na corrida e depois entrando no triatlon. Para começo, assim, te achando muito forte mentalmente, porque eu acho que você vai contar isso aqui, mas pelo que eu acompanhei, você começou o triatlo ali na bike indoor durante muito tempo, né? Eu lembro de ver você fazendo 3 horas de pedal, então, assim, absurdo o quão forte o seu mental é. Então, quero também aproveitar para lembrar de você trazer isso aqui para gente. Mas, para começo de conversa, se você pudesse apresentar para a gente um pouquinho e também começar a introduzir como que você entra no esporte. Tá, claro. Primeiramente, obrigada, Carol, por me chamar mais uma vez. Eu amei o convite também. Fiquei muito feliz que você veio para o triatlon também. É o melhor esporte da vida. Mas falando um pouquinho sobre o meu começo no esporte, eu pratico esporte desde muito novinha. Eu comecei no surf. Na real, eu fiz balé antes, mas aquela coisa de menininha, de começar sempre no balé. E aí, com uns 14, 15 anos, eu comecei ter vontade de surfar. Minha mãe já tinha vontade quando era criança também. Eu acho que eu peguei isso um pouco dela, só que ela não teve a oportunidade de fazer. E aí eu comecei surfando, depois eu passei um pouco para o skate. Tive um processo depressivo também, né, nessa mudança do surf para o skate, e o skate me ajudou demais. Só que aí, depois de acho que, sei lá, aproximadamente um ano andando de skate, eu sofri um acidente. Quebrei o Nossa. tornozelo, dois ligamentos, e aí fiquei sem conseguir praticar nada por uns 4 meses e sem conseguir, tipo, botar o pé no chão por um mês. Foi tenso, né? Porque eu estava acostumada já a praticar esporte o tempo todo, mas enfim, tive que ficar esse tempo parada. E aí depois teve um amigo meu que começou nessa vibe de corrida de rua e ele sempre me chamava e eu falava, cara, não quero, não gosto disso. E aí aos pouquinhos eu fui indo, e aí em dezembro, se eu não me engano, de 2023, é, teve uma corrida aqui em Niterói de virada de ano. E aí a avó dele ia participar, porque a família toda corre. Só que aí acabou que de última hora ela desistiu. E ele falou, cara, tem um kit sobrando, quem quiser ir e tal. Aí eu falei, vou tentar. Era só 4 quilômetros, só 4 quilômetros. E aí consegui, mas assim, fiz correndo e andando, né? Normal. E aí acabou que eu me apaixonei, gostei muito. E aí eu entrei de cara na corrida, comecei com uma assessoria e tudo mais. E aí depois eu já tinha, assim, logo de cara a meta de ir para o triatlon, porque eu gosto muito da corrida. Sinceramente, atualmente estou voltando a ter o gosto, porque eu passei por um período de rancinho, mas eu gosto muito, mas eu sempre senti falta de algo mais dinâmico, eu diria assim, porque a corrida é muito aquilo ali, é monótona, né? O triatlon é tipo loucura o tempo todo, é aquela, sabe, coisa rápida, assim, e eu gosto mais disso. Então, por isso, eu acabei migrando muito rápido, assim, acho que em torno de menos de 2 meses eu já tinha saído da corrida 100% para o triatlon, e só na bike indoor fiquei realmente um ano fazendo a bike só indoor, só indoor. E aí, esse ano eu peguei, porque eu tenho uma prova-alvo no fim do ano, e aí precisava fazer o ciclo bonitinho. Quando você começou na corrida, você começou. Só para a gente também contextualizar, quantos anos você tem? Em 22. Eu perguntei porque eu sabia que você era mais nova também. E aí você tinha quantos anos quando você começa a correr? Tinha 20, tinha Ah, 20. super Assim, eu nova. corri praticamente, mas sabe aquela coisa assim, quando me dá vontade, aí não dava vontade nunca. Então eu comecei de fato com 20. Como é que você trabalhava a sua cabeça nesse primeiro momento assim que o triatlo entra na sua vida no pedal sendo indoor? Cara, então, eu sempre tive muita dificuldade,
Porque a gente tem aquela, principalmente nós, assim, da nossa geração, a gente tem aquela coisa de ter a ânsia de possuir tudo no tempo que a gente quer, né? Então eu via todo mundo com bike, ficava super mal e ficava me comparando. Eu por muito tempo tive essa questão de me comparar e o Instagram tem isso a mais também, né, de que a gente fica olhando o tempo todo as pessoas com realidades muito diferentes. Mas depois de um tempo, tipo, de conversar muito com a minha mãe até, eu passei a olhar com um olhar de cara, é isso que eu tenho. Eu só posso usar isso ao meu favor. Eu não tenho bike, não tenho o que fazer, não dá para comprar agora. Então, ou eu faço isso e consigo evoluir pelo menos um pouquinho, no sentido até de resistência mental mesmo, porque o indoor é diferente, ou eu não faço. E aí foi isso. Falei, cara, é o que eu tenho e eu vou fazer dessa forma. E aí eu fiquei um ano fazendo. Aí eu comecei até algumas aulas no Rio com um professor meu, o Romariz. Então, ele me emprestava a bike nos finais de semana, geralmente umas 3 vezes no mês, no sábado. E aí, só para eu ter realmente a visão, assim, de, né, como fazer as coisas certinhas, até porque eu sempre tive dificuldade com bike, porque o meu medo me prende muito. Então, assim, eu digo que eu comecei a, de fato, aprender a andar de bike com 21 anos. Porque, assim, eu aprendi quando eu era criança com uns 15, tipo, bem tarde, assim, porque geralmente as pessoas costumam aprender. Então, quando eu peguei a bike no ano passado dele, assim, eu não sabia fazer nada. Eu era uma desastrada. Então, eu comecei no indoor por conta disso mesmo, porque eu não tinha opção. Óbvio, não é o melhor dos cenários, mas era o que tinha. E eu só aceitei isso mesmo. Ah, eu acho que você entra na bike agora também mais forte, né? Tanto mentalmente como fisicamente. Seu corpo tá bem mais preparado para aquilo, né? Você não precisou esperar chegar ali o mundo ideal, né? E você montou sua bike do zero, né? Desde zero. Com Como esse foi? professor. Cara, assim, eu queria muito uma azul. Eu tinha isso na minha cabeça e eu, quando eu cismo com uma coisa, eu cismo. E eu queria que ela fosse azul de qualquer forma. E aí eu fiquei um tempão conversando com o meu treinador, porque, primeiro, eu sou muito baixinha, eu tenho 1,61, então já é difícil achar bike do meu tamanho. A gente ficou procurando por muito tempo, tanto usada, tanto nova, assim, num preço mais acessível, e a gente não achava por nada. Hoje que a gente achava, tipo, não valia muito a pena para a prova que eu precisava. E aí ele falou: Cara, eu tenho um quadro aqui que eu pintei recentemente de azul. A gente pode pegar e a gente pode montar. Tipo assim, a questão do meu quadro é porque ele não é do meu tamanho. Meu quadro ideal seria 49 e ele é 51. Então fica um pouquinho maior, né, do que deveria. Mas foi o que a gente achou e tipo, ficou bem mais em conta também. A gente montou a bike realmente do zero. Ele entende muito de bike, né? Eu não entendo nada. E aí a gente colocou, tipo, vários componentes de carbono, então assim, acabou que valeu muito a pena, sabe? Saiu muito melhor o preço do que eu pagando uma nova 100% zerada. Mas foi ótimo, assim, eu adoro a Blue Storm, ela é a minha vida, assim, do jeitinho que eu sempre sonhei. Ai, que linda, ela é linda mesmo. E seu professor caiu do céu, né? É, Nossa, e tem isso também, né? Quando eu fui procurar para comprar, eu senti muito isso. Eu comprei uma usada e acaba que, como ainda é um esporte muito masculino, os tamanhos são muito grandes, né? Que a galera tá vendendo. Então, para achar um do nosso tamanho é um processo assim. Mas a gente conseguiu. isso que importa. Aí, ainda falando de inícios, eu quero aproveitar para puxar também, que eu sei que você trabalha com a internet, com criação de conteúdo. Você entra nesse mundo pelo esporte também? Como é que foi? Então, não, eu comecei um pouquinho antes da pandemia, na real, fazendo conteúdos de maquiagem e tudo mais, mas assim, eu era péssima. Levava muito hate, inclusive, naquela época era uma coisa super comum Mentira! ainda, né? Aham, eu comecei em 2019, então era muito nova, outra mentalidade. Acabou que depois eu passei para moda, que já é uma coisa que eu gosto um pouco mais, mas ainda assim não me identificava muito. E na real, naquela época eu já fazia esporte, só que em 2019 a gente não via tipo esporte sendo um nicho de Instagram. Não tinha isso, tipo era lifestyle, sabe, de uma forma muito geral, não tinha essa coisa de esporte assim. E aí eu nunca nem pensava em abordar esse tipo de assunto. E aí eu fui mudando, eu fiquei um tempão, migrei 100% para edição. E aí eu tive um boom realmente, eu cresci, tipo, bem no Instagram, cheguei a 20 e poucos mil, 30 e poucos mil. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero falar só sobre isso, eu quero falar sobre esporte. E aí, que eu acho que foi justamente na época do skate, e aí eu migrei um pouquinho para o lado mais esportivo, mas ainda abordando um pouco de edição. Só que como eu mudei muito, né?
acabou que eu perdi muito seguidor, decaiu muito, aí eu perdi um Sei pouco o bem. feeling e depois, e aí já voltei tipo 100% de cara para a corrida. Aí começou a voltar a crescer um pouquinho aos poucos. E como que você concilia hoje? Porque você é atleta, amadora, faz faculdade, pelo que eu sei, e trabalha com a criação de conteúdo. Como que você encaixa o triatlon nesse mundo? Cara, então, vou te falar que assim, já teve uma fase da minha vida que era mais complexa, porque eu fazia faculdade de biologia até o ano passado, que era uma coisa que eu gostava, mas ao mesmo tempo não tinha nada a ver comigo. E aí chegou um período que eu fiquei estagiando também, e aí nessa época era duro, porque eu estagiava, fazia faculdade, trabalhava com Instagram e fazia esporte, então assim, era muito difícil de encaixar, de fato. Mas hoje em dia, sendo muito sincera, como eu faço os meus horários, até porque eu só trabalho com isso, acaba sendo mais maleável, né? Eu consigo ajustar melhor. Então, tipo, eu tenho aula esse semestre, por exemplo, mas eu só tenho aula 3 dias na semana. Então, acaba que fica mais fácil de encaixar. Óbvio que tem dias que são mais corridos, né? Que eu tenho mais dificuldade, até porque cabecinha às vezes não funciona. Mas, no geral, é mais tranquilo, assim, agora que eu realmente só estou trabalhando com isso. E aí, como é que são os seus treinos no sentido também de, segunda eu faço X, terça eu faço Y? Então, segunda eu corro e nado no mar, em tese, mas ultimamente é difícil de encaixar a natação no mar, mas enfim, geralmente é isso. Na terça eu faço bike e tento encaixar a natação na piscina. Na quarta eu faço corrida intervalada e natação no mar. Na quinta eu faço a bike regenerativa e natação na piscina eu tento encaixar. E na sexta é corrida regenerativa, mais natação no mar. Sábado, corrida longa. E domingo, bike longa. Então, Muita assim, eu não natação. tenho muita natação e eu não tenho day off, né? Então é É, tenso, assim. day off também, saudades, não sei mais o que que é. Mas Não sabe, mas eu tô impressionada com a quantidade de natação. É por algum motivo específico? Ou para talvez é a sua modalidade que você tem mais desafio? Ou é porque você gosta mesmo? eu gosto mesmo. Eu gosto Nossa, muito, assim, das três. Aí que eu, assim, não é que eu performo melhor, zero isso, mas em relação a gosto mesmo, é que eu de fato mais me identifico, assim. E eu acho que eu acabo me identificando muito com a natação pela questão do surf, né? Tipo, eu sou muito ligada à natureza e tudo mais por conta de anos atrás, e aí eu acabo que eu acho que eu tenho mais afeição mesmo. sim. Então, mas de todos é o seu preferido? Meu favorito. Jura, não imaginava. E qual que pra você é o mais desafiador? Cara, assim, eu diria que, assim, até semanas atrás eu diria que era corrida, porque o que que acontece? Eu vim da corrida e aí no ano passado eu fiz 3 meias maratonas e aí na última que eu fiz, que foi em junho, se eu não me engano, do ano passado, foi em São Paulo. E aí eu não tinha aquela mania de ficar olhando o percurso, eu era muito Nutelinha ainda, então eu só me inscrevia e ia. E aí o pessoal já falava, Bia, lá tem muita subida, não é uma prova para performar e tudo mais, mas assim, até então eu tava achando que eram subidas tranquilas. Aí eu cheguei lá, juro, assim, a prova, Carol, era toda com subida, era SP City, Mentira. a prova é assim, uma das mais sinistras em relação à subida mesmo de São Paulo. Não é uma prova para, sabe, você realmente performar pra caramba. E eu fui sem saber, eu quebrei na prova, eu tava vindo de um ciclo muito ruim. E aí eu me lesionei depois, eu fiquei com canelite, ficar um tempão assim correndo medianamente, depois eu tive que parar. E aí, enfim, eu perdi um pouco o meu feeling pela corrida. E assim, o meu mental tava fraquíssimo, assim, fraquíssimo mesmo. Até janeiro, fevereiro, assim, tava horrível. Eu treinando muito mal, perdi realmente totalmente o meu feeling. E aí uma pessoa até me ajudou muito com essa questão mental. E aí agora eu tô voltando a ser muito forte na corrida. Então, assim, eu diria agora que eu não tô odiando tanto mais a corrida. Mas a minha maior dificuldade hoje em dia das três modalidades é performar no ciclismo. O ciclismo, para mim, apesar de eu gostar muito assim do esporte, para mim é o mais difícil. Sim. Por que que você sente dificuldade? Porque eu, particularmente, eu sinto muito medo ainda, assim, sabe, no ciclismo. Medo, apesar que eu vi que você pegou 89 quase quilômetros na descida e eu fiquei impressionada. Marcou no relógio, mano. Se Porque, assim, ele.
Eu morro de medo, aquela descida do túnel, então eu taco o freio e vou lentíssimo, igual uma tartaruga. Então, assim, o que eu sinto muito no ciclismo, da dificuldade pra mim, é o medo de soltar, sabe? De deixar aí. Como é que é o seu? Eu acredito que o meu é bem parecido com o seu, é um medo mesmo, assim, não necessariamente, eu não sei nem explicar se é necessariamente o medo de cair, não acredito que seja isso, é mais uma coisa mental mesmo, que me prende, assim, em momentos mais específicos, mas eu sinto até que em questão de aplicar força mesmo, assim, dentro dos três esportes, para mim a maior dificuldade é o ciclismo. E assim, a questão da descida do túnel, cara, eu pensei assim, que foi a primeira vez na PCC, né? E aí, aqui em Niterói, a gente não tem, tipo, percursos assim, sabe? Com muita subida e tudo mais. Então, a gente tá muito acostumado, mas muito acostumado com o plano. E no plano, eu já tenho a dificuldade de aplicar força. E eu pensei assim, cara, se na prova eu vou ser ruim na subida, eu preciso ser boa na descida. E aí, na descida, tipo assim, eu só segurava no guidão, assim, com uma mão no freio e um sonho, né? Meu Até porque Deus. aí ferrou, né? Mas aí eu falei, não, eu vou ter que ser boa na descida. E aí eu ia na loucura mesmo. Jesus. Você chegou a cair alguma vez já na bike? Caí clipada, assim, em movimento nunca, mas clipada Ai, caí acho que umas 3 vezes. igual saco de batata, né? Muito triste. Você sabe que tá caindo, não tem o que fazer, você só cai, e é isso. Até É, algo até muito mental, né? Porque, tipo, a gente sabe o que tem que fazer quando isso acontece, mas na hora a gente não raciocina. é triste. Mas você teve um processo também de aprender o passo a passo de andar clipada, né? Já que você fez aulas, né? Como que foi isso? Porque eu acho que a maioria acaba indo já na loucura, assim, de vou clipar e é isso. E você teve a oportunidade que eu acho que faz muita diferença, talvez, né? Na sua performance também hoje, né? De fazer aulas de ciclismo. Cara, total, assim, até pra eu pegar confiança mesmo, porque assim, hoje em dia é o que eu falei pra você, eu tenho medo? Tenho, pra caramba, até porque é aquilo, o ciclismo é um esporte perigoso, meu professor, inclusive, ele sempre falou isso, que é um dos esportes que mais mata no mundo, é muito complexo, mas eu fui perdendo muito meu medo nas aulas, então assim, se eu não tivesse feito as aulas, cara, com certeza, tipo, meu nível de bike hoje seria completamente diferente. Porque eu realmente era um medo assim que travava de eu conseguir, tipo, subir em cima da bike. Eu não conseguia subir. Tipo, eu quase caía toda vez que eu tentava subir. Então, assim, eu aprendi a clipar antes de pegar minha bike, sabe? Eu, tipo, peguei a sapatilha do meu treinador antes de comprar a minha sapatilha. Então, assim, fez toda a diferença fazer as aulas pra mim, mesmo assim, em todos os quesitos, mas ainda mais no quesito confiança mesmo, assim. Eu não seria a Bia que eu sou hoje na bike se não fosse isso. Sim, eu imagino que faz toda a diferença, né? Estou vendo seu cabelo, já sei o motivo dele. Para quem não tá vendo, para quem tá só ouvindo a gente, tem um lado de cada do cabelo com penteado diferente. Porque eu sei que você vai fazer Rio Tri agora, dia 20 domingo. Como que tá essa preparação? Cara, tô bem ansiosa. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou realmente muito ansiosa e às vezes num nível ruim. Aí ontem eu já até comecei a dar uma choradinha. Ai, meu Deus. Fica um nível de ansiedade extrema, assim, mas eu também, até o momento, tô com uma ansiedade boa, aquela de tipo, primeira vez, sabe? Aquela sensação assim, boa. Então, tô bem ansiosa. É até, cara, muito louco, assim, acho até importante a gente falar sobre isso, porque até o ano passado, o esporte triatlon era um esporte pouquíssimo movimentado por mulheres, né? Tipo, você via poucas mulheres nas provas. Esse ano a prova tá cheíssima, até na minha categoria, que é uma categoria difícil. Tem 8 meninas, tipo, ano passado não tinha nem duas direito. Esse ano tá Sim. super lotada, então assim, tô bem ansiosa, tô a fim de entregar o melhor na prova. O ciclismo já sei que vai ser a pior parte, pelo percurso que eu já conheci, mas na natação e na corrida eu espero superar aí, até quero bater um RP na corrida dos 5, então tô bem ansiosa. Ai, vai rolar. Você chegou a fazer alguma preparação específica, algum ciclo específico, ou você só tá indo meio que na onda? É assim, eu tô num ciclo específico numa prova de agosto. Provavelmente você já vai saber qual é. Eu ainda não posso falar aqui porque ainda não contei no Instagram, mas você já vai saber qual é, provavelmente. E aí a gente tá ciclando bonitinho desde o ano passado, porque é isso, eu já tenho mais de um ano de triatlon, né? Só que realmente não tinha bike para fazer na rua, mas a gente está desde o ano passado no ciclo. Esse ano a gente fez um período de base intenso, que foi onde eu realmente trabalhei ao máximo o meu mental. Eu, inclusive, pensei em desistir dessa prova, porque eu estava, de fato, como eu te falei, em janeiro, fevereiro, estava me sentindo muito mal, psicologicamente falando, mesmo não estava com força, assim, para me sentir apta
para uma prova desse nível, mas meu treinador me encorajou muito a fazer. E nem sei se você sabe, mas eu faço assessoria com o Ezek e com a Soli aqui em Niterói. Os dois já foram campeões mundiais de Ironman, então assim, Ai, que eles são. legal. Não sabia. Aham, e eles me encorajaram super, falaram, cara, na minha cabeça não tinha nem tipo a possibilidade de você não fazer, Beatriz. E aí eu realmente passei tipo, a ver de outra forma. Então eu estou num ciclo mais específico para essa prova. Acaba que as provas menores que eu vou fazer agora, digamos assim, realmente são só para ciclar para essa prova. Mas vamos manter a força de qualquer forma para ver o nível que a gente pode chegar, né? Sim. E você chegou já a fazer simulado dos três juntos? Então, não. Eu já fiz, Mentira! Achei que você tivesse feito. Também eu já não. fiz assim, tipo, eu faço muita transição no dia a dia de T2, faço muito, assim, toda semana tem. Faço às vezes de T1 também, já fiz aquatlon também, sei lá, deve ter um mês, que eu fiz até com a própria assessoria, mas com as três modalidades eu nunca fiz. No ano passado teve um simulado de triatlon com a minha assessoria, mas eu ainda não tinha bike, então eu não fiz por isso. Então, assim, tudo vai ser muito novo. Mas, assim, como é uma prova pequena, eu sei que vai dar tudo certo. No máximo, eu Vai. não vou aplicar a força ali que eu espero, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Eu também não consegui fazer simulado, que eu ia fazer cancelaram, então eu tô junto com você, acreditando que vai dar certo. Aí. Me sinto nesse mesmo lugar, assim, né? De ficar muito ansiosa, de quase que querer me cobrar muito, assim, né? A gente vê tanta performance por aí, né? Então, eu tenho uma conversa que eu tenho comigo de calma, Carol, é só a primeira prova, o importante é você finalizar, né? Entregar. E aí, essa semana, a gente, hoje, estamos numa segunda-feira, a prova no domingo. Como é que vai ser essa sua semana aí em relação à alimentação, treino para essa prova? Então, minha alimentação é o mais difícil para eu seguir, né? Eu tenho muita dificuldade, minha nutricionista sofre com isso, mas eu tô tentando ao máximo seguir tudo certinho. Hoje, inclusive, me deu uma vontade de comer um bolo de chocolate quando foi aniversário do meu pai. Falei, Beatriz, você não vai fazer isso. Mas de treino, assim, eu achei que ia diminuir um pouquinho, sendo bem sincera, eu tava com uma expectativa de ficar um pouco muito mais tranquilo, não ficou. Amanhã eu tenho bike intervalada, quarta tenho treino de corrida intervalada, que tá intenso, assim, com tiros de 800 metros, de 600 metros de novo. Então, assim, não diminuiu tanto. A única diferença é que no sábado eu tenho um day off, né? Então, acalma o ânimo, o coração, que com certeza vai estar dolorido. Mas tá bem tranquila essa semana. Realmente agora eu acho que é mais trabalhar o mental, que eu acho que é o que pega mais. E também a questão do sono, que para mim é muito difícil, assim, durmo muito mal e principalmente em dias anteriores à prova, assim, eu fico nervosa mesmo, então para mim realmente vai ser o mais difícil de conciliar. Mas no geral, agora realmente já tudo foi feito, é só lidar com o mental. Sim. E aproveitar que a gente está aí prestes a fazer uma prova, você também tem algum plano de suplementação para o dia, alguma estratégia, ou você vai sentir também na hora? Tenho, assim, eu testei muita coisa com a minha nutricionista, porque eu tenho muita dificuldade com cafeína no geral, assim, eu não sou de beber café, café mesmo, e gel com cafeína, assim, eu tomo alguns sabores muito específicos, mas tem outros que não são tão palatáveis para mim, eu tenho realmente dificuldade de ingerir, e a gente tentou fazer essa ingestão durante os treinos e não desceu muito bem. Os dois únicos que desceram melhor, assim, eles têm uma quantidade de cafeína muito acima, e aí, para essa prova, como é um sprint, não era melhor a utilizar. E aí, desistimos do gés de cafeína em cima da hora, começamos a testar carbo em pó, que eu amo, da Z2, inclusive. E aí, a nossa estratégia ficou um gel antes da natação, é, aí depois pega e toma carbo em pó durante a bike, na caramanhola, só carbo em pó, sem gel. Na T2, toma um outro gel e depois de 15 minutos da corrida, toma o último gel. Então ficou três géis e um carbo em pó e o pré-treino normal de sempre, que eu sempre como pão com doce de leite. E é isso. Ah, vai dar bom, vai dar bom. Você consegue comer antes? Eu não consigo comer antes dia de prova, eu fico super enjoada, não consigo. É uma coisa assim. Aí porque eu acho que eu acordo muito cedo para chegar lá também, aí eu fico nesse processo mesmo. Mas aí eu tomo ali um gel, alguma coisa assim, para dar uma segurada. Cara, se eu não comer, eu fico maluca, juro, não consigo. Preciso comer. Eu preciso aprender a comer.
Deixa eu ver mais o que eu tenho para te perguntar. Acho já. Vamos entrar então agora na parte de mulheres, né? Já que a gente está Uhum, aqui com foco de mulheres no triatlo, acho que a ideia desse podcast e do grupo e tudo mais é que a gente possa tanto ser um espaço, né, de acolhimento para que mais mulheres entrem nesse esporte, e também, enfim, tirar dúvidas, dar dica de tudo que a gente está vivenciando para facilitar o processo para as outras, porque não sei como foi para você, mas quando eu entrei, que foi agora, né? Eu não tinha uhum. assessoria ainda, eu fiquei 2 semanas sem assessoria. E aí eu fiquei, cara, para quem que eu vou perguntar? O que que eu faço? Então o grupo meio que surgiu nesse momento. Então, assim, a princípio, qual seria a sua dica ou conselho que você daria para uma mulher que está namorando a ideia de entrar no triatlo? Cara, para mim, realmente, com certeza, a principal questão do triatlo é uma assessoria, porque são três esportes, de fato, e assim, lidar com o esporte em si já é muito difícil, com três é ainda mais, tem toda a questão de tempo que você tem que realmente abdicar, né? Porque eu falo assim, que o triatlo é um esporte de você realmente abdicar de muitas coisas na sua vida, é realmente ali uma prioridade que você tem que gostar muito para você fazer acontecer. E assim, a gente já vê tantas pessoas se lesionando hoje em dia só com a corrida. Imagina com os três, né? Por mais que os impactos ali sejam diferentes, ainda são Sim. existem todos os três. Então, acho que a principal questão de fato é a assessoria. Para mim é o mais importante assim de tudo. E para uma mulher que já tem a bike, já começou, existe algum conselho, alguma dica, sabe aquela que você descobriu na prática ou que alguma outra mulher passou para você, de uma coisa mais prática assim para o triatlon? Pode não ter também. Pensativa. É que o que Porque geralmente assim, falam, fala, tipo, pode é falar. assim, eu acho que a questão para mim que hoje em dia realmente mais faz diferença no triatlon é treinar o psicológico, é treinar o mental. Assim, mudou totalmente minha vida, minha forma de olhar, porque realmente a gente tem, principalmente nós mulheres, assim, falando de mulheres especificamente, a gente tem essa coisa de querer se comparar o tempo todo, até tipo sem querer, às vezes nem é tipo algo que você olha assim, você sabe, tá se comparando diretamente, às vezes é indiretamente, e a gente tem essa questão muito forte dentro da gente. E além da comparação, a gente tem aquela coisa de que a gente realmente quer isso, quer aquilo, quer performar, quer ser incrível. E, enfim, o mental, de fato, me ajudou muito nessa questão, porque eu me cobrava muito. Sou muito nova também, e a nossa geração tem essa questão. Eu sempre me cobrei muito, sempre quis ser perfeita, e nem sempre você vai ser, e tá tudo bem. E desde que eu comecei, de fato, a treinar o meu mental, assim, cara, minha vida foi outra, assim, dentro do esporte. Porque, óbvio, eu me cobro, mas, assim, dentro de um nível comum, sabe? Tipo, antigamente, por exemplo, se eu não pegasse um pódio, eu, cara, choraria, ficaria triste pra caramba. Isso já aconteceu uma vez no surf, sabe? Tipo, de eu não pegar, realmente era uma coisa que eu almejava e eu fiquei, tipo, o dia inteiro chorando. Hoje em dia, óbvio, eu quero isso, eu almejo, óbvio, mas assim, não vai ser, nossa, o fim do mundo se não acontecer, sabe? Então, acho que, pra mim, dentro do esporte, independente de qual seja, mas principalmente falando do triatlon, é uma das coisas mais importantes, assim. Sim, assina embaixo. E para a gente finalizar, a última pergunta é: você tem mulheres que te inspiram dentro do triatlon? Se sim, quais? Cara, hoje em dia eu treino com uma, óbvio, indiretamente, porque ela só tá lá fazendo o treino dela e eu o meu, mas eu treino com uma mulher que me inspira muito, que é a Luísa Paz, não sei se você já ouviu falar, Sim. teoria também, e cara, ela é bizarra, assim, ela dá várias dicas também, sempre conversa com a gente, é muito simpática e é uma baita inspiração, né? Porque ela tem vários filhos, lida com tudo, faz o papel de mãe, faz o papel de atleta, agora entrou como profissional, né? Então, assim, para mim é uma baita inspiração. Eu também treino com a Luísa Caravo, que é incrível, passa pelo mesmo processo da Luísa Paz. E assim, tem outras também, Fernanda Keller, que também era daqui de Niterói. Mas assim, as duas, a Luísa Paz e a Luísa Cravo, realmente são uma baita inspiração para mim. Obrigada, Bia. Acho que era isso que eu tinha para te perguntar. Adorei conhecer um pouquinho mais dessa história. Muito obrigada por ter topado participar. A gente vai se encontrar no domingo. Acho que finalmente também vamos nos conhecer pessoalmente. Vamos arrasar Sim, nessa prova, vai dar tudo certo. E é com isso. Muito certeza. obrigada pela disponibilidade. Obrigada a você, Carol, por ter me chamado. Eu amei.